Reforço Betel, a aprendizagem acontece com olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. A Suprema Corte dos Estados Unidos veta o governo Trump de deportar venezuelanos sob a lei de inimigos estrangeiros. Os Estados Unidos anunciam novas tarifas portuárias para navios vinculados à China. O vice-presidente do país é recebido em Roma pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. E participa da celebração da Sexta-feira Santa no Vaticano. A Comissão Eleitoral do Equador confirma a vitória do presidente Daniel Noboa sobre Luiza Gonzalez. No quadro de esportes de hoje, os jogos do Campeonato Brasileiro. E a atualização da lesão do jogador Neymar. A procissão da Semana Santa do Fogaréu reúne moradores e turistas em Ouro Preto. Milhares de peregrinos subiram ao Monte Santo, na Bahia, para celebrar o Calvário de Cristo. E você vai acompanhar como está sendo a terceira edição dos Jogos e Danças Interculturais Indígenas na Amazônia. O Jornal Mundial está começando. A Comissão Nacional Eleitoral do Equador confirmou nesta sexta-feira a vitória de Daniel Noboa nas eleições. O presidente obteve 55,62% dos votos, enquanto a rival, Luiza Gonzalez, alcançou 44,38%. A Autoridade Eleitoral do Equador divulgou nesta sexta-feira as conclusões do processo de apuração dos votos das eleições presidenciais. Daniel Noboa foi reeleito com 55,62% dos votos, uma vantagem de 11,24 pontos percentuais sobre a esquerdista Luiza Gonzalez, que obteve 44,38%. O Conselho Nacional Eleitoral anunciou nesta sexta o processamento dos votos das 24 províncias nas redes sociais. Mais de 13,7 milhões de equatorianos foram às urnas depois de um primeiro turno acirrado em fevereiro, que resultou em um empate técnico entre os dois candidatos. As missões de observação eleitoral da União Europeia, da Organização dos Estados Americanos e do CNE rejeitaram as denúncias de fraude da oposição, que anunciou que solicitaria uma recontagem de votos. Os governos de esquerda da Colômbia e do México se abstiveram de reconhecer a vitória de Noboa após as acusações de Gonzalez, ao contrário do Brasil. No poder desde novembro de 2023, Noboa vai estender o mandato até 2029, com o desafio de enfrentar a violência relacionada ao tráfico de drogas em um país que sofre com uma grave recessão econômica. O governo dos Estados Unidos anunciou novas tarifas portuárias sobre navios construídos e operados pela China em uma aposta para impulsionar a indústria naval nacional e conter o domínio do país asiático no setor. A cruzada tarifária do presidente americano Donald Trump voltou a mirar Pequim. O governo dos Estados Unidos anunciou novas tarifas portuárias sobre navios construídos e operados pela China. A decisão anunciada na quinta-feira é uma aposta para impulsionar a indústria naval nacional e conter o domínio do país asiático no setor. A medida é divulgada no momento em que Estados Unidos e China travam uma guerra comercial alimentada pelas tarifas globais impostas a importações pela administração Trump. Segundo a Casa Branca, a maioria das tarifas entrará em vigor em meados de outubro. Com as novas regras, tarifas serão aplicadas por tonelada ou por container e cobradas por cada visita aos Estados Unidos, não por cada porto onde os navios atracam. As taxas terão um limite de 5 vezes ao ano e os proprietários poderão receber uma isenção, caso façam um pedido de navio construído nos Estados Unidos. A indústria naval americana, dominante após a Segunda Guerra Mundial, sofreu um declínio gradual e atualmente representa apenas 0,1% da produção mundial. A Ásia domina o setor, com a China sendo responsável pela construção de quase metade dos navios, à frente da Coreia do Sul e do Japão. Os 3 países asiáticos representam juntos mais de 95% da construção naval civil. A Suprema Corte dos Estados Unidos vetou o governo Trump de deportar venezuelanos sob a lei de inimigos estrangeiros. A Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu temporariamente o governo de Donald Trump
de deportar imigrantes ilegais venezuelanos utilizando a Lei de Inimigos Estrangeiros. A decisão foi divulgada na madrugada deste sábado. Antes de ser invocada por Trump, a medida só havia sido acionada outras 3 vezes na história dos Estados Unidos, todas em tempos de guerra. Anteriormente a essa decisão, a Suprema Corte havia determinado no último dia 7 que o presidente poderia utilizar a legislação para deportar os membros de gangues. No entanto, a Justiça informou que haveria limites para essas deportações, enfatizando que é necessário haver revisão judicial. Segundo a decisão, era preciso que o governo notificasse os venezuelanos de que estavam sujeitos à remoção no contexto dessa lei e enviasse a notificação dentro de um prazo razoável, para que eles pudessem ter a revisão judicial. Agora, a proibição temporária do uso da legislação por Trump ocorre justamente porque os advogados de venezuelanos sob custódia alegam que eles correm risco iminente de remoção sem a revisão judicial previamente exigida pelos próprios juízes. Segundo a nova decisão, o governo não pode deportar os venezuelanos até nova ordem da corte. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, foi recebido em Roma nesta sexta-feira pela primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. Ele decidiu passar a Páscoa na Itália. O político e sua família compareceram aos ritos da Sexta-feira Santa na Basílica de São Pedro. Mais um sinal de proximidade entre Itália e Estados Unidos. O vice-presidente americano J.D. Vance foi recebido nesta sexta-feira em Roma pela primeira-ministra Giorgia Meloni. Horas antes, a premier italiana tinha se reunido na Casa Branca com o presidente Donald Trump em plena guerra comercial entre Washington e a União Europeia. Depois da maravilhosa reunião que tivemos ontem em Washington, em que discutimos muitos temas, hoje discutiremos muitos outros. De qualquer forma, Itália e Estados Unidos estão comprometidos em anunciar a forte cooperação. Acreditamos que a Itália pode ser um parceiro confiável e sério na Europa, na zona do Mediterrâneo. Estamos orgulhosos de ter esta relação especial com os Estados Unidos e com esta administração. Estamos tendo algumas grandes negociações comerciais, não somente entre Itália e Estados Unidos, mas com toda a União Europeia. Ontem falamos muito sobre isso com o presidente e hoje seguiremos estas conversas. Mas, sobretudo, estou simplesmente encantado de me reunir com uma querida amiga em um lindo lugar com pessoas incríveis, por isso agradeço por me receberem. Vance também indicou que informaria a premier dos últimos avanços nas negociações para alcançar um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, assunto de extrema importância para a União Europeia. O vice-presidente americano, convertido ao catolicismo aos 35 anos, vai ser recebido no sábado no Vaticano pelo cardeal Pietro Parolin, número 2 da Santa Sé, mas também espera se reunir com o Papa Francisco, em recuperação após uma grave pneumonia. No domingo, está previsto que o republicano compareça às celebrações de Páscoa no Vaticano antes de partir rumo à Índia. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, assistiu à liturgia desta Sexta-feira Santa na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O político estava acompanhado de sua mulher, Usher. Os 3 filhos do casal também estavam presentes. O cardeal Claudio Gugerotti presidiu a celebração, que ocorreu sem a presença do Papa Francisco. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse que estava orgulhosa por Vance, que é um católico fervoroso, ter decidido passar a Páscoa em Roma. Mais cedo, Vance foi recebido por Meloni. O vice-presidente americano, convertido ao catolicismo aos 35 anos, será recebido neste sábado no Vaticano pelo cardeal Pietro Parolin, número 2 da Santa Sé. Vance também espera se encontrar com o Papa Francisco, mas o pontífice se recupera de uma pneumonia grave que demandou uma longa hospitalização. Não está claro se Vance poderá assistir à celebração do domingo de Páscoa na Praça de São Pedro, já que tem previsto viajar para a Índia no mesmo dia. Veja daqui a pouco, no quadro de esportes, os jogos do Campeonato Brasileiro de hoje. E como foi a Sexta-feira Santa pelo Brasil com procissões e celebrações?
Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular. Hora da gente falar de futebol com Juscelino Gonçalves, que já está a posto para nos trazer as informações dos jogos do Campeonato Brasileiro e as atualizações da lesão sofrida pelo jogador Neymar. Boa noite, Juscelino. Olá, uma boa noite para você, João Pedro, uma boa noite para você, Alice, e uma boa noite para você que nos acompanha no Jornal Mundial, na edição de sábado. Vamos trazendo informações de Neymar, que teve uma contusão detectada no músculo esquerdo da coxa esquerda de Neymar. A contusão veio logo após, no primeiro tempo, entre Santos e Atlético Mineiro, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Sentiu fortes dores, e foi levado ao hospital, e o departamento médico do Santos publicou a nota dizendo que o jogador vai ficar fora dos gramados mais ou menos por um mês. O jogador teve uma lesão no começo do ano, ficando bem por um mês, e volta a ter outra lesão também, que vai até ficar de repouso por um mês. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro inicia a quinta rodada hoje. Tem jogos em andamento. Corinthians e Sport estão jogando agora. Vasco e Flamengo, Grêmio e Internacional. Dois grandes clássicos, Flamengo e Vasco, se enfrentando na quinta rodada. E também o Grêmio e Internacional. O favorito é o Grêmio e o Flamengo. Vem fazendo jogos, nos últimos jogos, sempre ganhando do rival. Vamos falar de Série B também. Operário e Paysandu estão jogando nesse exato momento. 0-0, comecinho de jogo. E vamos saber o resultado na segunda-feira, como vamos publicar o vídeo. Vamos falar um pouquinho de La Liga. Barcelona e Celta Vigo terminaram em 4-0, 4-3, perdão. Destacando o Barcelona, um gol de Fernando Torres, Dani Olmo e 2 de Rafinha, para liquidar a partida entre Barcelona e Celta de Vigo no Estádio Olímpico, lá em Barcelona. Na Liga 1 da França, perdão se eu falei errado, tem PSG e Le Havre. Perdão se eu falei de novo errado o nome. Le Havre terminou perdendo o jogo, e o PSG garantiu a vitória dentro de casa no Parque dos Príncipes por 2-1. Na Premier League teve mais ou menos 6 jogos simultâneos às 11 horas da manhã, e todos terminaram. Vamos publicar para você aqui agora. Brentford e Brighton terminaram em 4-2 para o Brentford. Crystal Palace e Bournemouth terminaram em 0-0. Everton e Manchester City. Manchester City que até nos minutos finais do jogo estava tudo 0-0. Em menos de 5 minutos fez 2 gols para liquidar a partida. Grande virada para o time do Pep Guardiola. West Ham e Southampton terminou 1-1 empatado, como o Crystal Palace e Bournemouth. Aston Villa e Newcastle terminou há poucos minutos, 4-1 para o Aston Villa, terminou 4-1 para o Aston Villa. Esse foi as atualizações, poucas, mas bem importantes para o futebol. Me despeço aqui, João Pedro. Uma boa noite para você, Alice. Uma boa noite para você, telespectador. Muito obrigado pelas suas informações, Juscelino. Boa noite para você. Feliz Páscoa.
Os jogos e danças interculturais indígenas movimentam a cidade de Alvarães, na Amazônia, onde 4.000 competidores reforçam o legado cultural dos povos originais do Brasil, com um show de habilidades tradicionais e modernas dentro e fora d'água. A terceira edição dos Jogos e Danças Interculturais Indígenas de Alvarães vem rendendo belas imagens no coração da Amazônia. Comunidades de povos originários de todo o país participam de competições em várias modalidades na aldeia Marajaí. Uma experiência que não para no limite físico do corpo. Tem uma importância muito grande, né? Porque é um meio de a gente estar mostrando também a nossa cultura, além de a gente estar conhecendo outras culturas, né? Porque apesar de nós ser todos indígenas, mas cada um tem assim a sua cultura, né? Tem os seus costumes. E aí aqui a gente acaba também conhecendo um pouco da cultura não só dos outros povos indígenas, mas também dos brancos, né? Que vêm também para prestigiar o evento. A programação dos jogos inclui mais de 13 modalidades tradicionais, como corrida com tora, arremesso de lança e arco e flecha. Mas também há disputa no futebol e na natação. É muito bom quando a gente vê o nosso povo junto, unido, que é isso que nós precisamos, né? Torcendo por cada equipe, torcendo por seus atletas, então isso dá uma energia, dá até um arrepio assim na pele, sabe, de falar. A emoção que a gente vê, né, de um ano para o outro, posso dizer assim que cada ano que passa, muitas coisas vai mudando para a melhoria dos nossos atletas. A interatividade é muito importante para nós quanto indígena. O tema dos jogos deste ano é Protegendo a Mãe Terra. A competição, que termina neste sábado, conta com mais de 4.000 participantes de 16 aldeias. O ex-presidente Jair Bolsonaro segue sem previsão de alta da UTI do Hospital DF-Star em Brasília. Segundo o boletim médico divulgado na tarde deste sábado, Bolsonaro apresentou um episódio de alteração da pressão arterial, mas já está normalizado. Ele continua em jejum oral, recebendo alimentação pela veia, por ainda não apresentar movimentos intestinais efetivos. O ex-presidente passou por uma cirurgia de 12 horas no domingo para fazer desobstrução do intestino e a reconstrução da parede intestinal. Ele tem realizado tomografias diárias de controle com a equipe médica comandada pelo cirurgião Cláudio Birolini. Vestidos de preto da cabeça aos pés e carregando tochas acesas, fiéis marcharam pelas ruas históricas de Ouro Preto, em Minas Gerais, na procissão do Fogaréu. A celebração tradicional da Semana Santa recria a prisão de Jesus pelos soldados romanos. A Semana Santa ocorre com várias celebrações, desde o Domingo de Ramos até a ressurreição de Cristo na Páscoa. Entre as tradições, uma procissão lembra o momento da prisão de Jesus pelos soldados romanos. Chamada de Fogaréu, o espetáculo é realizado em várias cidades brasileiras, como Ouro Preto, em Minas Gerais. Bom, a procissão do Fogaréu, ela simboliza o momento, da captura de Jesus Cristo após a última ceia. É um momento de bastante reflexão, um momento de oração, de pensarmos realmente no sacrifício que ele fez por nós. Centenas de moradores e turistas acompanharam a procissão, que percorreu uma distância de cerca de 3 quilômetros na noite de quinta-feira. Para muitos presentes, a celebração do Fogaréu vai além da importância religiosa. Quanto mais essas tradições forem preservadas e incentivadas, creio eu que a nossa história se mantém viva, a nossa memória se mantém viva e nos identificamos também, a nossa identidade cultural e a nossa identidade também enquanto religiosos, nesse sentido. Durante a procissão, os participantes entoam cantos penitenciais e a ladainha de Todos os Santos. O destaque da procissão são os farricocos, que representam os soldados romanos que desfilam carregando as tochas, chamadas de fogaréus. A procissão do Fogaréu também acontece na Espanha e em Portugal. Milhares de peregrinos participaram na madrugada desta sexta-feira da tradicional procissão ao Santuário do Monte Santo, no interior da Bahia, para recordar o Calvário de Jesus Cristo. Milhares de peregrinos participaram nesta Sexta-feira Santa da tradicional procissão ao Santuário do Monte Santo, no interior da Bahia, para lembrar o Calvário de Jesus Cristo.
Os penitentes iniciaram por volta das 4h30 da manhã a subida de quase 4 quilômetros até a Capela de Santa Cruz, localizada em uma colina rochosa de 500 metros de altura, de onde se avistava a paisagem árida típica da região, uma das mais pobres do país. Muitos dos participantes, que chegaram de todo o país e alguns deles descalços, pararam para rezar em frente às 25 capelas espalhadas ao longo do caminho e que marcam os principais momentos da Via Crucis. A peregrinação da Sexta-feira Santa é uma tradição na Semana Santa em que este município rural se entrega às celebrações, que terminam no domingo da Ressurreição com uma nova subida ao santuário. O Monte Santo é um dos lugares mais emblemáticos da Semana Santa no Brasil desde sua fundação no final do século XVIII por um frade capuchinho que viu na colina uma semelhança com o Monte Calvário de Jerusalém, onde Cristo foi crucificado. Quanta tradição e fé, né? Sim, muito lindo de se ver. Aproveitando essa data especial para dar os meus parabéns à minha companheira e amiga Alice Santos. Que seu dia seja longo e muito feliz. Muito obrigada, João Pedro. Desejo mesmo para cada um de vocês. E obrigada pelo carinho. Feliz Páscoa a todos que estão nos acompanhando aqui da TV Mundial. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. Não se esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram, TV Mundial OFC. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite, feliz Páscoa. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular.